Fala, meus queridos alunos e alunas vestibulindos de todo o Brasil que vão fazer a prova da UERJ, que fizeram, na verdade, prova da UERJ. Como é que vocês foram? Eu estou aqui trazendo a correção desse primeiro vestibular de qualificação de 2026. Então, você que não me segue, né? Segue aí, deixe seu comentário, o que você achou da prova e vamos à correção. Então, primeira prova de 2026, primeira questão de física, questão de número 4 desse texto, né, disciplinar e transdisciplinar. Então, vamos lá. Com um papel fundamental na revolta da Chibata, o marinheiro João Cândido é descrito como um dragão do mar que parece emergir das águas da Baía de Guanabara. A grandeza física associada aos processos reais de emersão, ou seja, entrar e sair da água, é a densidade. Mas, Wallace, por que a densidade? Vamos lá. Densidade, ou massa específica, tem a ver com o espaço que um determinado corpo, uma determinada massa, né, ocupa. Então, aqui a gente tem o volume e aqui a gente tem a massa. Então, quando a gente faz massa dividida pelo volume, a gente tem uma característica que a gente sempre vai comparar com a da água. Então, se a densidade do corpo for maior do que a da água, ele afunda. Se a densidade desse corpo for menor do que a densidade da água, ele sobe. Beleza? Então, você conseguiu entender? Mas por que não poderia ser, por exemplo, pressão, vazão? A vazão tem a ver com a quantidade de líquido que sai, por exemplo, por uma mangueira ou, por exemplo, pela torneira. Então, quanto mais água sair por essa área aqui, maior vai ser a vazão. Pressão tem a ver com a força que é aplicada em uma determinada área. Então, força dividida por essa área é igual a pressão. Pegou? Então, vamos lá. Próxima questão. Só antes disso, vamos comparar aqui gabarito letra C. Então, vamos para a próxima. Aí aqui a gente tem todas as questões transdisciplinares, né, do texto. Aí a gente tem português, aí depois de português a gente tem espanhol, aí depois a gente tem inglês, francês, a gente tem matemática, e aí a gente tem aqui depois física de novo, questão 38. Essa questão aqui ela foi anulada. Como você pode observar aqui, questão 38 anulada. Não sei por que anularam essa questão, mas de qualquer forma, vamos lá. Em um túnel com extensão de 720 metros, os trens 1 e 2 se deslocam com velocidade constante de 72 km por hora. Então, o trem 1 é esse aqui, E aí, esse 72 km por hora, 20 metros por segundo e 43,2 km por hora. Isso vai me dar, eu acho que é 12, não é? Calculadora. Vamos lá, rapidinho aqui, só pra gente não perder muito tempo. Isso, 12. Então, a gente tem 12 metros por segundo. A gente tem 12 metros por segundo e 20 metros por segundo. Wallace, como é que você fez essa conversão mesmo? Quando eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, eu vou dividir aqui. Se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por esse mesmo valor, que é 3,6. Então, aqui eu tenho 20 metros por segundo, aqui eu tenho 12 metros por segundo. Em relação a essa extremidade A, o ponto de encontro entre os trens ocorre a uma distância em metros D. O que eu tenho que fazer aqui então, querido aluno? Quando ele fala metros, ele quer distância. Então, eu quero calcular a distância desse ponto A, ou seja, vamos imaginar que eles se encontraram nesse ponto aqui. Se eles se encontraram aqui, qual é essa distância aqui D que eles se encontraram? E aí, essa distância aqui vai ser o 2V tudo. Distância igual a velocidade vezes o tempo. E aí essa velocidade aqui eu vou considerar como a velocidade que esse daqui percorreu ou esse percorreu vezes o tempo de encontro. Então eu vou pegar, por exemplo, do A até esse ponto aqui, vai ser a velocidade desse cara que é o 2 vezes o tempo. Pegou a visão? Então vai ser a velocidade do 2 vezes o tempo de encontro. Só que primeiramente eu preciso encontrar o tempo de encontro. E aí esse tempo de encontro vai ser como?
distância relativa entre eles igual a velocidade relativa entre eles vezes o tempo de encontro. Então, vamos lá. Essa distância relativa é 720 metros. Essa velocidade relativa vai ser o quê? Velocidade relativa, como é uma aproximação entre eles, eu vou ter que fazer o quê? 20 mais 12 vezes o tempo de encontro que eu quero. Então, 720, eu repito, 20 mais 12, que dá 32, vezes o tempo de encontro. E aí, esse 32 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo pelo 720. Então, vai ficar, ó, 720 dividido por 32, que vai dar 22,5. Ou seja, o nosso tempo de encontro aqui, 22,5 segundos. Ou seja, demorou 22 segundos e meio para eles, um em direção ao outro, sem colidir, né? Porque acredito que eles estavam em outro trilho. Beleza, maravilha, o que eu faço agora? Eu vou pegar esse tempo de encontro aqui e vou aplicar pelo 12 metros por segundo para calcular essa distância aqui. Então, vamos lá. Isso vai me dar distância igual a 12, né? Vezes 22,5. E aí, isso aqui vai dar 225 mais algum número. Só que não vai ter essa opção. Então, acredito que eu já tenha entendido o que eles encontraram de erro. Vezes 12, 270. Não tem essa opção. Então, ó, até aqui, ele percorreu 270 metros. E aí, tem a opção aqui do 450, que seria justamente fazer com o outro valor, que seria 20 vezes 22,5, 450. Então, acredito que eles tenham feito a pergunta errada, né? Acredito que eles tenham ou colocado a opção certa, mas em vez de perguntar em relação à extremidade A, deveria ter perguntado qual a relação à extremidade B, e aí estaria tudo certo, né? Ou então ter mudado as unidades. Então é isso. Se for em relação à extremidade A, é 270 metros. Se for em relação à extremidade B, seria isso em relação a extremidade B vai ser essa mesma conta, só que em vez de 12, usar o 20, que aí a gente teria 450 metros. Comenta aí, você teria acertado essa questão ou você teria errado essa questão? Comenta aí, deixe seu comentário. Questão 41. No gráfico está indicada a variação da média da temperatura global ao longo do século XX e início do século XXI, entre as décadas de 1901 até 1910 e de 2001 até 2010. A variação da média da temperatura global em graus Fahrenheit foi de aproximadamente... Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ele quer não a temperatura da escala Celsius convertida para a temperatura na escala Fahrenheit. Ele quer o quê? Ele quer que você pegue essa variação daqui, comparado com essa, e converta essa variação para a escala Fahrenheit. E aí a gente tem duas maneiras de fazer esse tipo de cálculo de variação. A gente tem essa variação da escala Celsius sobre 5, é igual a variação da escala Fahrenheit sobre 9. A gente tem essa expressão, beleza? E aí aqui eu pego essa diferença de valores aqui, coloco aqui, ou ΔTF é igual a 1,8 vezes ΔTC. Pode ser qualquer um desses dois. Maravilha? Então vamos primeiramente pegar qual é o valor da variação na escala Celsius. Vai ser 14,47 menos 13,59. E aí essa variação aqui, para a gente não perder tempo, 14,47, deixa eu só ver se é isso mesmo, isso menos 13,59, dá 0,88. E aí eu vou multiplicar agora esse número por 1,8, e aí vamos lá. 0,88 vezes 1,8 tem que ser menor do que 1,8. Todos os valores são menores do que 1,8. E aí tem que ser maior também do que 0,88. Todos os números são maiores do que 0,88. Então,
infelizmente, sem nenhuma opção para quebrar ali. Então, 1,58 mais próximo, letra C. Mais uma resposta aí, letra C. Foi muito fácil essa questão, muito difícil? Vamos lá. Questão 44 agora, alunos e alunas, vestibulindos e vestibulindas. No esquema a seguir está representado um circuito elétrico composto por um gerador, U, de tensão, 2 lâmpadas idênticas 1 e 2 e uma chave C, que é essa daqui. E ao acionar a chave C, observa-se o seguinte comportamento da luminosidade da lâmpada L1. Então, primeiramente, a gente tem que observar aqui, né, que essa chave ela está ligada a fio. E esses fios, eles geralmente não têm resistência. Geralmente só tem resistência quem? As lâmpadas. Então, posso considerar que apenas essas lâmpadas R1, R2, L1, perdão, e L2 são resistência, ou seja, R1 e R2. Enquanto, deixa eu passar uma linha branca aqui, ó. Enquanto aquela chave ali, ela está aberta, ou seja, sem estar conectada, eu já pensei inicialmente em falar sem estar fechada, mas aí daria um sinônimo praticamente, mas vamos lá, quando ela está aberta, não passa corrente. Então a gente tem um circuito assim, ó, R1, R2, eu tenho um circuito ali em série. Então nesse primeiro momento, eu tenho um circuito em série, de tal forma que a corrente que passa pelo R1 e a corrente que passa pelo R2 são exatamente iguais. Então se essas correntes que passam por um e pelo outro são iguais, né, não vai ser a mesma coisa quando eu acionar o quê? Essa chave. Quando eu acionar essa chave, o que vai acontecer? Como não tem resistência, a corrente elétrica, quando chegar nesse ponto aqui, que é o nosso nó, ela vai olhar para a direita e olhar para cima e vai pensar, caraca, qual é o melhor caminho? Ir para onde tem uma resistência, e aí eu vou esquentar, eu vou dissipar a minha energia, ou eu vou passar por aqui, onde não tem energia nenhuma. Então eu vou tentar passar justamente por esse caminho aqui, que não tem energia nenhuma. Então toda a energia vai passar por aqui. Toda a energia vai passar por esse caminho. O que vai acontecer com L1? Vai apagar completamente. Ou seja, o brilho, a luminosidade desaparece completamente. Letra D. Show, queridos, show, queridas. Vamos lá, comparar aqui mais uma vez, né? Porque aí esqueci de comparar as outras. Então 38 estava anulada, 41 letra C, e essa daí foi a 44, letra D. E aí, última questãozinha de física, literalmente a última questão da parte de natureza. Considere as forças elétricas F1 e F2 que atuam sobre uma carga elétrica Q, como mostra a figura. A direção e o sentido da força elétrica resultante que atua na carga Q estão representados em... Então, vamos lá. A gente tem duas maneiras de fazer esse tipo de conta. A gente tem a regra do paralelogramo e a regra de quem? Do polígono. Eu vou usar esse negocinho aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui o seguinte. Primeiramente, pela regra do paralelogramo, como é que faz? É repetir o mesmo desenho de vetor F2 na ponta aqui do F1. A gente tem que repetir exatamente ali, de azul, uma força para cá. E aí vai ser o F2. E agora eu vou repetir a mesma força F1 na ponta de F2. Então eu vou ter essa força aqui. E aí a resultante vai ser ligada daqui da origem das duas forças em comum para cá. Então aqui é a nossa força resultante, gabarito letra A. A outra forma da gente visualizar como resolver essa questão é usando a regra do polígono. E aí a regra do polígono ela é muito parecida, que vai ser basicamente deslocar a força F1 ou F2, pegar ela e trazer para outro ponto. Então, ao fazer isso, vamos sumir com essa força F1 daqui, já que eu vou tirá-la dessa posição, e vou colocá-la ali na ponta do F2. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só que eu tenho que reproduzir exatamente a mesma figura. Beleza? E aí, essa sendo a regra do polígono, eu vou ligar o quê? A origem dessas duas forças, né? A origem desses dois vetores com a extremidade desse outro
vetor ali. Então, novamente, força resultante, novamente gabarito do letra A, indo na resposta, 46 letra A. Então é isso, queridos e queridas alunas. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui, né? Desejo que vocês tenham tido uma ótima nota, né? Mas para quem não foi tão bem assim, uma melhor prova na próxima, né? Que vai acontecer geralmente em setembro. E é isso, queridos, é isso, queridas. Não deixem de me seguir, não deixem de deixar seu comentário e valeu, até a próxima.